Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e para o nono ano nós vamos falar o quê, né? Sobre esporte de rendimento. Ué, mas a gente já não viu isso ano passado? Sim, a gente vai recapitular um pouquinho sobre alguns assuntos, alguns conteúdos do ano passado para que vocês consigam entrar nesse ano já lembrando com a memória fresca e vai dar tudo certo. E vamos lá, vamos começar, né? Vamos a algumas perguntas inicialmente. Se alguém perguntasse a você o que é esporte, o que você responderia? Você já parou para pensar sobre quais esportes já vivenciou na sua escola? Bem, esses são alguns pontos sobre os quais pretendemos fazer você refletir na aula de hoje, né? O esporte educacional, participação e rendimento, né? Qual desses a gente vai falar hoje? O que é rendimento, né? O esporte desempenha um importante papel na formação do homem e da vida em sociedade. É um importante instrumento de processo de integração social, educação e transmissão de valores e na saúde. Esses são alguns atributos do fenômeno esportivo, né? E no mundo contemporâneo, o esporte é também um grande negócio que movimenta bastante a economia do país. Constitui, portanto, fenômeno social observável na vida cotidiana e que se articula com símbolos culturais, econômicos e políticos, né? Portanto, o esporte, como fenômeno social, incorpora em várias faces da cultura, né? Tornando-se um elemento que agrega os acontecimentos sociais, além de ter outras vertentes e classificações. Vamos refletir um pouquinho sobre ele, né? Através dos noticiários, das revistas esportivas, dos jogos transmitidos na televisão, dos campeonatos, das Olimpíadas e das Copas do Mundo, o aluno é inserido no mundo dos esportes, que é parte da nossa cultura, que possui seus valores, princípios e regras. A vivência do esporte é um direito garantido por lei, portanto, um direito de todos. E para contribuir com essa questão relevante sobre o esporte, vamos conhecer um pouquinho sobre o esporte competitivo, né? O esporte de rendimento. Então, como vocês puderam ver dessa breve introdução que a gente conceituou o que é o esporte, né? A gente viu que o esporte ele mobiliza muito a nossa sociedade em geral, né? Tanto na parte social, na parte econômica, na parte política. E a gente vê que desde quando a gente é pequenininho, a gente já é introduzido no mundo dos esportes, né? O que os nossos pais nos presenteiam quando a gente é criança, normalmente, né? Uma bola, nem que seja uma bola de meia, uma bola de gude, uma bola de leite. Então, a gente sempre já vai sendo introduzido nesse quesito esporte, né? E aí, com o passar dos anos, quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo com que a gente se identifica mais e a mídia expõe muito isso pra gente, né? Então, é impossível a gente escapar desse mundo esportivo, né? Nem que seja televisionado ou como participativo, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre o esporte, né? O esporte é o ópio do povo. O esporte é capaz de promover a consciência crítica e educativa. Para que serve o esporte, né? Por que tanta violência no esporte? E o esporte é um instrumento de transformação ou de dominação, né? Então são algumas indagações que a gente faz hoje para você repensar, para você pesquisar e discutir dentro de casa, né? Com seus pais, com avós, tios, quem você convive dentro, assim, no seu dia a dia, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o esporte de rendimento, praticado segundo normas gerais dessa lei e das regras e práticas esportivas, com finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país, né? E estas com as outras nações. Os esportes de alto rendimento ou alta performance são aqueles cuja finalidade é de se preparar fisicamente para determinada modalidade esportiva. Seja qual for essa atividade esportiva pretendida, os desafios e dificuldades a serem trilhados serão bastante similares, né? O indivíduo que se envolve no esporte de alto nível deve ter em sua mente duas características importantes em todo o processo, o qual será submetido. Primeiro fator é a plena disciplina e perseverança nos seus objetivos, e segundo, estar bem claro de que poderá haver grandes dificuldades e que essas deverão ser superadas.
O atleta que se torna competitivo precisa submeter-se a uma exaustiva rotina de treinamentos físicos. Então a gente tem que só lembrar de duas coisas. O esporte que você pratica nos jogos escolares, que você pratica na rua, que você faz com seus amigos ou na escolinha, ele ainda não é um esporte de alto rendimento, né? Apesar da gente ter os treinos, a gente ter disciplina, perseverança, esses são os primeiros passos para a caminhada do esporte competitivo em si, os profissionais no caso, né? Que você pode se tornar sim quando for atingindo alguns níveis dentro do esporte. E vocês vão entender melhor quando a gente for passar nossos outros slides. Vamos lá. Na prática do esporte, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Dois deles são a sobrecarga de exercício sem a orientação de um profissional e a especialização motora precoce, né? O que isso quer dizer? Às vezes a gente pula, algumas pessoas fazem com que as crianças pulem etapas do seu desenvolvimento e já querem fazer essa especialização precoce. Quando a gente pula algumas etapas do nosso aprendizado, a gente vai, querendo ou não, perder algumas coisas, né? Isso não é saudável, né? E aí a gente vai ver isso um pouquinho melhor agora. O esporte enquanto trabalho ou esporte de alto rendimento, né? Nós temos as características desse esporte de alto rendimento, que são: possuem regras físicas, a subordinação dessa prática a algum órgão oficial, que são as federações, é uma atividade competitiva e o atleta sempre estará em busca de um tipo de recompensa maior que o prazer de praticar o esporte, né? Seja troféu, seja dinheiro, seja qualquer outro tipo de recompensa, sem ser o próprio prazer ao praticar o esporte. O indivíduo que se envolve em um esporte de alto nível, no seu processo será submetido ao quê, né? Ter plena disciplina e perseverança nos seus objetivos, estar cientes das dificuldades e ter foco na superação. E a gente tem duas observações, né? A primeira, que o esporte de alto nível é seletivo e excludente. Só tem espaço para os melhores, né? E o 2, a segunda observação, que é a carga extenuante do treinamento diário para se atingir um nível de rendimento ótimo, que é a performance, muitas vezes está associado à ocorrência de lesões traumáticas, que são fatores limitantes também, né? E aí, a gente entrando, antes da gente ver esse próximo slide, quando a gente fala sobre essa exaustiva rotina de treinos, eles selecionam os melhores, alguns atletas tentam pelos caminhos mais fáceis, né? Que não são tão corretos. E a gente vai entrar sobre o assunto doping, né? O que é o doping? É o uso indevido de substâncias ilegais com a finalidade de elevar ilicitamente os níveis da capacidade física normalmente flagrado em exames antidoping, que bloqueia parte da carreira desportiva e deixa algumas sequelas psicológicas, como o sentimento de derrota, frustração e entre outros. O doping, especificamente, é quando o atleta ele utiliza substâncias que ele não pode utilizar para melhorar o seu desempenho físico, né, sua capacidade física e se sobressair entre outros atletas, né, que são uso de alguns tipos de anabolizantes, são suplementações que não são permitidas dentro das recomendações das federações, dos órgãos que estão fazendo as competições e muitas outras coisas, né? E aí a gente vai ver o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje, né? A gente passou bem por cima desse conteúdo porque vocês já haviam visto, né? E vamos ver o que foi dito, né, na nossa aula de hoje. O esporte, como fenômeno social, incorpora as várias faces da cultura, tornando-se um elemento que agrega os acontecimentos sociais. O esporte de rendimento é praticado segundo normas gerais e regras de práticas desportivas, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas. E o atleta, para que se torne competitivo, precisa submeter-se a uma exaustiva rotina de treinamentos físicos, né? E nós vamos para o nosso exercitando, né? Tem aí uma fala. Corre, João, corre! Meu Deus do céu, não acerta uma cesta.
Que mole, que lerdo, todo desajeitado. O texto acima reflete um comportamento estereotipado de qual dimensão do esporte? A. Esporte de alto rendimento. B. Esporte de inclusão. C. Esporte de lazer. D. Esporte na escola. E E. Esporte educacional, né? Então a gente vê que existe uma pressão dentro dessa fala, existe uma sobrecarga em cima desse personagem, o João, né? Que pode ser uma criança, pode ser um adulto, mas a gente vê que existe essa pressão psicológica, física, que ele está ocorrendo. Isso a gente pode lembrar qual tipo de esporte, né? Se você respondeu a letra A, é o esporte de rendimento. Querendo ou não, a gente tem um pouquinho dessa pressão, né? Para que seja sempre o melhor, que seja o que mais desempenha o papel que ele está exercendo melhor, né? Seja um esporte de futebol, de luta, qualquer um esporte de alto rendimento. E a gente está exercitando de casa, né? Vamos iniciar um debate acerca dos esportes, fazendo os seguintes questionamentos. De quais esportes vocês gostam mais? Com quais formas de esportes podemos interagir? E como o esporte pode influenciar nas nossas vidas, né? Então fica aí a nossa atividade para casa. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Estudem muito, se cuidem, não saiam de casa, vamos estudar e não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos materiais, conteúdos e que vocês possam ver essas atividades para casa também. Qualquer dúvida, pergunte ao seu professor de Educação Física que ele vai lhe esclarecer tudo direitinho e até a próxima aula.